Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Focado no Edital. Eu sou o professor Igor Daltro. Pessoal, então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao assunto para a gente trabalhar o nosso conteúdo. Eu vou ficar aqui pequenininho na tela para vocês me verem aqui no canto, mas também conseguirem acompanhar o nosso conteúdo, beleza? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. A primeira questão diz o seguinte: a Lei 8.112/90, no âmbito da União, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis. Com base nesse normativo, é correto afirmar que, ou seja, que é da gente a alternativa correta. Alternativa A: os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Meus amigos, eu já tenho aqui com vocês o nosso gabarito. A alternativa A está absolutamente correta, e isso é um disposto lá nos artigos iniciais da Lei 8.112, salvo engano, no artigo 3º. Logo no início, do artigo 1º ao 4º, você tem algumas disposições introdutórias. Aí traz lá pra gente, introdutórias, já sou esquisito aqui, introdutórias. Aí você tem lá nesse início o conceito do que é servidor, o conceito de cargo público, da vedação do serviço gratuito, e por aí vai. Beleza? Então isso aqui é um tema que é recorrente em prova, a definição de cargo público, tá bom? Como ele é criado, tem denominação própria, remuneração, vencimento custeado com os cofres públicos e que pode ser de caráter efetivo em comissão. Efetivo mediante concurso público, em comissão, os famosos cargos de livre nomeação e livre exoneração. B. Qual o erro da B? Emprego público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Emprego não, galera. Emprego não. Isso aqui, ó, é cargo público. Tá bom? Cargo público. Beleza? C. No âmbito dos poderes da União, o provimento de cargo público far-se-á mediante ato do presidente da República. Galera, olha só. O presidente da República ele vai nomear o pessoal na administração pública direta. Agora, nos poderes da União, quando ele coloca aqui nos poderes da União, naturalmente eu tenho que trazer você aqui para os poderes legislativo e para os poderes judiciário, onde o chefe do executivo não apita, né? Então, o presidente da República não nomeia ninguém lá, por exemplo, no legislativo e no judiciário. Então, o chefe do executivo não apita nesses dois poderes. Logo, a alternativa está errada. E a alternativa D diz que a reintegração dar-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo. Não. Olha só. Quando a gente fala ali de reintegração dada em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo, aí está falando da nomeação, né, gente? A nomeação ela se dará em caráter efetivo, mediante concurso público, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de cargo de carreira de provimento efetivo. Isso é nomeação e não reintegração. Lembrando que a reintegração é o retorno do servidor que foi demitido ilicitamente, seja por decisão judicial ou decisão administrativa. Foi demitido, provou via recurso administrativo ou provou via recurso judicial, via ação judicial, o retorno dele se chama reintegração. Mais formas de provimento é o tema que a gente vai falar nas próximas questões, e eu trago aqui já para vocês a nossa questão de número 2, que diz o seguinte, queridos: acerca do provimento de cargo efetivo, assinale a afirmativa correta. A. A remoção de servidor público para cargo diverso, também efetivo, configura provimento no cargo público. Olha, veja, a remoção, que é o deslocamento do servidor no mesmo quadro funcional, com ou sem mudança de sede, não é forma de provimento, tá bom? Então, essa remoção aqui, ó, não é forma de provimento. Quando você faz esse deslocamento, onde você basicamente trocou a sua unidade de trabalho, você continua exercendo o mesmo cargo. Você não mudou o seu cargo, você simplesmente mudou o local de trabalho. Então isso seria remoção e ela não é forma de provimento. Por isso que essa assertiva está
errada. B. A reestruturação de cargos com extinção do cargo ocupado acarreta o provimento automático do novo cargo, ainda que com atribuições diversas. Cara, olha só. Estou fazendo reestruturação de cargos. Extinguindo o cargo anterior, isso acarreta provimento automático no novo cargo? Não. Se o servidor ele tem o seu cargo extinto, caso ele seja estável, ele ficará em disponibilidade. E aí, em disponibilidade, ele vai ser provido, mediante aproveitamento, num cargo compatível quando surgir. Então, esse negócio de que vai haver um provimento automático, ainda com atribuições diversas, não. Ele vai ficar em disponibilidade, se estável, e aí será aproveitado em um cargo compatível. Lembrando que o cargo compatível é aquele que tenha atribuições afins. Então, aquelas atribuições diversas ali, ó, desandou a nossa questão num segundo momento, inclusive. C. A permanência no cargo efetivo por nomeação pode acarretar a efetividade por decurso de tempo. Galera, a efetividade é uma característica de quem fez concurso público. Então, não é o tempo que torna uma pessoa efetiva, e sim o quê? O concurso público. O concurso público torna alguém efetivo. Logo, o gabarito só nos restou a alternativa D. Se dá por concurso público de provas ou de provas de títulos, obedecida a ordem de classificação no certame. O provimento efetivo, de fato, ocorre dessa maneira. Lembrando que concurso de provas, só a provinha, né? Não tem nada de outro mundo, nada demais, você faz a prova, tem que ter nível de escolaridade mínimo, etc. Agora, quando é um concurso de provas e títulos, além dessa questão da prova, além dessa questão do teste, você vai passar, você tem uma etapa de títulos que ela só é classificatória, onde se você tem mestrado você ganha pontos, doutorado ganha pontos, livro publicado ganha pontos, experiência na atividade ganha pontos, o edital vai estabelecendo o que vai contar como título e quantos pontos cada um deles vai contar, beleza? Vamos agora para a nossa questão número 3. Terceira questão. Assinale a opção que, à luz da Lei 8.112/90, apresenta a forma de provimento pela qual, atendidos os requisitos legais, o servidor aposentado poderá retornar à atividade, tanto no interesse da administração quanto por insubsistência dos motivos que levaram à aposentadoria por invalidez. Bom, galera, ele está falando aqui do seguinte: servidor aposentado pode retornar à atividade, tanto no interesse da administração, como também em razão da aposentadoria por invalidez. Lembrando que hoje, após a reforma da Previdência, que se chama aposentadoria por incapacidade. Na Lei 8.112 segue falando invalidez, mas na Constituição passou a chamar agora de aposentadoria por incapacidade. Uma expressão mais branda, né? Mas, de qualquer maneira, existem 7 formas de provimento na Lei 8.112. É o famoso arerê, no tererê. O A é de aproveitamento, Re de readaptação, segundo Re de recondução, depois você tem nomeação, no, o P de promoção, o outro Re de reintegração e o último Re a gente pode dizer que é a reversão, que é o gabarito da nossa questão. Por quê? Retorno do servidor aposentado é reversão. Existem 2 formas de retorno do servidor aposentado. Servidor aposentado por invalidez ou por incapacidade, que se cura da doença, da condição que gerou a sua aposentadoria e volta a trabalhar porque está curado. Né? Reversão. E a segunda reversão é o cara que se aposentou, a esposa pediu, pelo amor de Deus, volta a trabalhar, que a gente não te aguenta em casa, e ele voltou a trabalhar a pedido, súplicas da família. Isso também é uma reversão. Para essa segunda reversão acontecer, existem 5 requisitos a serem atendidos. O primeiro, a aposentadoria tem que ter sido voluntária. Segundo, o pedido de retorno tem que ser apresentado pelo servidor. Terceiro, ele tinha que ser estável quando em atividade. Quarto, ele tem que pedir essa reversão no prazo de 5 anos contados da data da aposentadoria. Então, ele se aposentou, ele tem 5 anos para pedir reversão. E por último, tem de haver cargo vago. Detalhe que se todos esses requisitos foram atendidos, a administração discricionariamente, ou seja, com liberdade, pode dizer sim ou não. Pode
deferir o pedido do servidor ou indeferir o pedido dele. Ela pode muito bem ligar para a esposa do servidor e falar: haha, pegadinha do malandro, o problema é teu agora, ha, Google, yeah. E aí não aceitar o cara de volta, tá bom? Beleza, galera? Agora, reintegração a gente já falou, que é a alternativa B, o retorno do servidor aposentado, ok? O que é readaptação? Readaptação é o provimento do servidor num cargo compatível com a sua limitação. Então o cara, por exemplo, não pode mais fazer operação policial, porque ele hoje é um cadeirante, mas existem cargos na polícia que permitem que ele desempenhe funções administrativas, né? E aí, beleza, ele pode fazer isso. Ele vai ser readaptado para esse cargo de natureza administrativa. Depois você tem um aproveitamento, que a gente também já citou, que acontece com o servidor em disponibilidade que retorna ao serviço público. E por último, a recondução. Recondução vai acontecer com o servidor estável em duas situações. Que foi reprovado num estágio probatório num outro cargo, aí ele, se estável no serviço, ele tem direito a retornar ao cargo de origem. E segundo, com o servidor que está ocupando um cargo e vê o seu antigo ocupante sendo reintegrado. Então, o antigo ocupante daquele cargo foi demitido ilicitamente, ele retorna e o servidor eventual ocupante deste cargo, se estável, tem direito à recondução ao seu cargo de origem. Beleza, pessoal? Promoção é a mudança de cargo na mesma carreira, então é o técnico administrativo A que vai para técnico administrativo B, por exemplo, né? Não confundir com a progressão, que é quando você não muda de cargo, você só caminha. Seria tipo assim, ó, iniciativa privada, analista júnior 1, júnior 2, júnior 3. Isso é progressão. Agora, de analista júnior 3, você vira analista pleno 1, aí foi uma promoção, tá? Porque você mudou o cargo. E a nomeação, né? E aquela coisa clássica que você tem que saber sobre nomeação é: a nomeação é o ato de provimento, mas só se concretiza com atos posteriores. No caso, a posse. O servidor é nomeado, mas a investidura do servidor só ocorre com a posse. Quando ele assina o documento, a administração, que já tinha dito com a nomeação, estou te querendo, o servidor agora assina o documento e fala: eu também quero você. E aí nós temos a investidura. Nomeação mais posse gera a investidura. Professor, qual o prazo para isso? 30 dias. E se ele não tomar posse em 30 dias? A administração chama o próximo. Será tornado sem efeito o ato de nomeação, ela vai chamar o próximo. A posse pode ser mediante procuração, professor? Yes. Yes, we can. Yes, it can. Isso pode, tá bom? Pode ser mediante procuração. Agora, e se o servidor já tomou posse e não entrou em exercício? Qual o prazo de exercício mesmo, professor? 15 dias. Pode exercício mediante procuração? Sai daí, rapaz. Porra, tu tá querendo dar uma procuração pra tua mãe e falar pra ela: trabalha lá pra mim, mãe? Não, claro que não, não pode. Então, exercício só o servidor. Agora, se ele não entrar em exercício nos 15 dias, também torna-se efeito chama o próximo? Aí não. Como ele já é servidor, se ele não entrar em exercício nos 15 dias, ele será exonerado. E aí, depois de exonerado, o servidor, obviamente, perdeu o vínculo com o poder público e a administração aí sim chamará o próximo concurso. Beleza, galera? Show de bola. Vamos agora à questão 4, que fala sobre exoneração. Diz assim, ó: a Lei 8.112, bababá, disposição jurídico da autarquia, as fundações, ok. De acordo com essa lei, marque a alternativa que contém somente as possibilidades de vacância no cargo público. Alternativa A: exoneração é vacância? É. Demissão é vacância? É. Promoção é vacância? É. Aposentadoria é vacância? É. Então, gabarito alternativa A. Lembrando, quais são as hipóteses de vacância? Sabe quando tu tá andando na rua e você dá aquela topada numa pedra? Você vai falar assim, ó: pedra filha da mãe, né? Pois é, que não é outra coisa, né? Você pensou outra coisa, você está lendo ali outra coisa, mas eu não vou falar. O P é de promoção, o E é de exoneração, o D é de demissão, o R é de readaptação, o A é de aposentadoria, o F é de falecimento e o P é de posse em cargo não acumulável. São as 7 hipóteses de vacância, tá bom? Qual é o erro da alternativa B? Reintegração não é vacância. Qual o erro da alternativa C? Recondução não é vacância. E qual o erro da alternativa D?
nomeação e reintegração não são forma de vacância, tá? Reintegração, recondução, nomeação e reintegração de novo, que foram os que eu risquei, são formas de provimento. As únicas formas de provimento que são provimento e vacância simultaneamente são readaptação e promoção. Por quê? Quando você está num cargo e tem uma limitação que não te permite mais ficar no cargo, você é readaptado, você vai ocupar este novo cargo e deixa o primeiro vago. Então, readaptação. Quando você está ocupando um cargo e você é promovido, você vai para o cargo hierarquicamente superior, tá bom? Então, você está falando aí de uma de uma promoção, onde você proveu o cargo superior e deixa de baixo vago. Então, assim como a readaptação, é provimento e vacância simultaneamente. Beleza, pessoal? Então vamos seguir para a nossa questão 5. Ignora ali aquele xzinho, a gente já falou, vou corrigir depois. Questão 5. Dados os seguintes conceitos. 1. Será concedido aquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Rapaz, olha, isso aí, mas vamos lá. A gente está falando de um servidor que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Olha, eu estou olhando ali para as alternativas e eu estou achando que vai ser auxílio moradia, né? Mas tem um problema aí. Vamos lá, vamos fazer a próxima. 2. Concedido ao servidor que realizar despesas com utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições do próprio cargo. Isso aqui, com certeza, é a indenização transporte, tá? Então, automaticamente, a gente já olha aqui e já sabe que só pode ser... Aliás, eu não eliminei nada, né? Eu eliminei só a alternativa B. Botou diária aqui, então já sabemos que não pode ser a alternativa B. Vamos agora na 3. Será concedida por dia de afastamento. Quando falou dia de afastamento, já te ajudou. Porque dia de afastamento é diária. Aliás, desculpa aqui, ó. Eu eliminei também a C, ó. Porque só pode ser transporte. Então, não adiantou muito, porque nas terceiras, tanto na A na C, eu tenho diária. E aí, por último, agora, o 4. Será concedido desde que o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Bom, então, nesse caso, pessoal, automaticamente a gente marca a alternativa A. Por quê? Porque nesse último caso aqui a gente está falando de auxílio moradia. Veja, a gente está falando de um servidor que se deslocou e não tenha sido por força de alteração da lotação dele, ou seja, não foi uma remoção, porque eu não pago auxílio moradia quando você que fez um concurso federal. Imagina, por exemplo, que você fez um concurso a nível Brasil. Você é da Receita Federal, você é da Polícia Federal, você é do Ministério Público da União. E aí você é deslocado do Rio de Janeiro para Manaus. Você não vai receber auxílio moradia, tá? Você não vai receber. Por quê? Porque nesse caso, o seu deslocamento é um deslocamento efetivo. Você, para receber auxílio moradia, só tem que receber auxílio moradia no caso de você te deslocar para ocupar cargo em comissão, função de confiança, DAS níveis 4, 5 e 6, ou se você estiver ocupando a comissão, função de confiança, DAS 4, 5 e 6, ou se for ministro de Estado equivalente. Nesse caso, você tem direito a receber auxílio moradia. Se você é deslocado efetivamente, a lógica é, eu não vou auxiliar a tua moradia lá, porque agora você vai morar lá. Então você vende a sua casa aqui no Rio de Janeiro e compra lá. Então aluga a sua casa no Rio de Janeiro e aluga outra lá. A lógica é essa. Agora, eu dou auxílio moradia quando é uma situação momentânea na vida do servidor, que não dá a ele segurança. E ser nomeado ministro de Estado ou cargo de comissão, a gente sabe que no dia seguinte você pode rodar. Então paga seu auxílio moradia, tá? E depois diz ali, ou nomeação para cargo efetivo, é o que diz aqui na sequência. Ou nomeação para cargo efetivo. Porque se o cara é nomeado para cargo efetivo, ele fez um novo concurso público, né? E aí ele passou no concurso, saiu do Rio de Janeiro e foi, por exemplo, para Fortaleza. Vai receber o auxílio moradia? Claro que não, pô. Você escreveu no concurso, tinha vaga lá. Foi a vaga que deu para você. Paciência. E aí, por que eu fiz a crítica do A? Da A. Porque olha ali, ó. Será concedido aquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio.
Essa questão de não sendo servidor da União, a lei até menciona, mas foi mal redigida aqui. Porque, na verdade, a ajuda de custo, que é o custeio das despesas justamente para o servidor se mudar para a localidade, aquele que é servidor também recebe. Tá bom? Então, não está legal ali. Porque sendo servidor da União, né? Porque tem um artigo que fala não sendo servidor da União. Mas não ficou legal, porque o sendo servidor também. O que eu estou querendo te dizer é, se o cara que é servidor, o cara que não é servidor, ele é nomeado, ele faria jus à ajuda de custo, tá bom? Não ficou legal ali. Só que qual é a diferença? Olha ali, ó, ele fala nomeado para cargo comissão com mudança de domicílio. Veja. Aí aqui que merece a explicação do porquê que essa questão está correta, não está errado e realmente ajuda de custo. Porque quando o cara é servidor, ele é deslocado, aquele cara que estava no Rio de Janeiro e foi para Manaus, ele recebe ajuda de custo, mas não recebe auxílio moradia, porque ele foi deslocado em caráter efetivo. Tá? Já quando o cara não é servidor, ele não tem direito ao auxílio moradia. E aí a administração dá o que a ele? Pelo menos ajuda de custo para ele se locomover para a localidade. Por isso que existem dois dispositivos diferentes na Lei 8.112. Para o cara que é servidor e para o cara que não é. E fala do cara que é servidor e fala do cara que não é servidor. Porque o cara que é servidor não tem auxílio moradia. Então ele recebe ajuda de custo. O cara que não é servidor não tem auxílio moradia. Aí paga-se ele uma ajuda de custo. Sacou? Essa é a lógica. Beleza, galera? Então, alternativa A. Ajuda de custo, transporte, diária e auxílio moradia. O que é importante você saber além disso? O transporte é aquilo ali somente, é o cara que usa a sua viatura para trabalhar. Então, não é o cara que vai trabalhar de carro e volta para casa de carro, não. É o cara que usa o carro para levar um documento na repartição ao longo do expediente, ele faz jus ao transporte. E a diária, ela é paga por dia de deslocamento eventual para custear as despesas com estadia, com alimentação e locomoção urbana. Beleza? Tranquilo? Então tá aí o nosso gabarito da questão 5. Bora para 6. Bate-bola, jogo rápido a 6, que diz que, segundo 8.112, o servidor poderá ausentar-se do serviço por 8 dias consecutivos sem qualquer prejuízo, no caso de gabarito, falecimento do cônjuge. Professor, quem é que tem que falecer para ganhar 8 dias? Pergunta meio homicida, mas quem tem que falecer para ganhar 8 dias? Cônjuge, companheiro, irmãos ou irmãs, e agora, na verdade, olha aqui, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, então, Pai, Filho, cônjuge, companheiro e irmãos. Pais e os emprestados, que é padrasto, madrasta. Filho e os emprestados, que é enteado, menor sob sua guarda, tudo mais. Cônjuge, companheiro, irmãos. Pai, filho, cônjuge, companheiro, irmãos. Nesse caso, desses falecimentos, você ganha 8 dias. OBS, no casamento, você também ganha 8 dias. Você vê que quem fez 8.112 conhece de vida, porque sabe que casar e morrer é a mesma coisa. 8 dias em ambos os casos. Beleza, galera? Tranquilo? Tá aí para vocês então. Seguindo agora, olha ali, ó, doação de sangue. A doação de sangue, o servidor tem 1 dia. O alistamento eleitoral, isso aqui foi uma alteração, inclusive feita no 8.112, até 2 dias. Por que até? Porque pode ser que ele não precise de 2, né? Mas no máximo 2. Indisposição com colega de trabalho. Isso é boa, né? Se indispor com colega de trabalho, 4 dias em casa. Rapaz, eu me dispor com colega de trabalho todo dia. Não comecei a trabalhar na vida. E recadastramento eleitoral já está embutido aqui, ó, no alistamento eleitoral. Né? O recadastramento é uma forma de alistamento. Beleza? Vamos para a questão 7. Caminhando aqui, rumando para o fim do nosso bloco. São 10 questões da Lei 8.112 e a gente já marca do bloco número 1. Considerando o disposto na Lei 8.112 acerca da acumulação remunerada de cargos, marque V ou F. V para as verdadeiras e F para as falsas, claro. Primeiro, ressalvados os casos previstos na Constituição, é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos. É ao contrário. Ressalvados os casos permitidos na Constituição, é proibida a acumulação de cargos públicos. Então, errado. Segundo, a permissão de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, da União, do DF, dos estados e dos municípios. A permissão de acumular se estende mal redigido. Entendo como falso. Na verdade, eu entendo que a proibição de acumular se estende.
A permissão, nos casos excepcionais, é permitido também? É. Se estende nas hipóteses que pode acumular, se estende a cargos de empregos? Olha, na verdade é a natureza do cargo, né? Cargo técnico científico pode ser um cargo, emprego ou função? Pode, em tese pode, mas enfim. Falta uma grande observação aí. A primeira é falsa, a segunda eu consideraria falsa, mas vamos dar uma olhada. Terceiro, isso aí a gente sempre vai ter que dar uma olhada nas alternativas depois, porque as questões não são maravilhosas, né? A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários? Bom, essa aqui você pode ter certeza que está verdadeira. Então, ó, eu elimino essa aqui, tá bom? E só. Então, com certeza eu eliminei a alternativa A. Quarta, considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos de inatividade, salvo quando os cargos que decorram suas remunerações forem acumuláveis na atividade. Perfeito também. Então, pessoal, o gabarito para mim aqui fica sendo a alternativa B. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Como a gente falou, tá bom? Essas duas últimas estão bem tranquilas, porque para você acumular, mesmo que seja possível, tem que ter compatibilidade de horários. Tá? Então, é o que diz a terceira alternativa. E a última alternativa diz que a acumulação ela é proibida de aposentadorias, sendo permitidas apenas nas hipóteses que você basicamente poderia acumular na atividade. Então, por exemplo, você pode ter 2 de professor? Pode. Então, pode ter 2 aposentadorias de professor? Pode. Você pode ter um cargo, por exemplo, técnico-científico e um de professor em atividade? Pode. Pode ter um cargo técnico-científico e um de professor na inatividade, seja aposentado? Pode. Na verdade, a Constituição, ela amplia 2 hipóteses, além das 7 que são permitidas em atividade, que são 2 de professor, professor mais cargo técnico-científico, professor mais magistrado, professor mais membro do MP, professor mais membro do Tribunal de Contas. Temos ainda os 2 da saúde e o vereador que pode acumular. Além dessas 7 hipóteses, o aposentado passa a ter mais 2, que ele pode ter aposentadoria mais um cargo em comissão, aposentadoria e exercer um cargo em comissão em atividade, e ele pode ter uma aposentadoria e exercer um mandato eletivo em acumular. Beleza? Tá aí. As anteriores, a primeira eu já expliquei bem, e a segunda também, né? Porque a permissão de acumular não, a permissão de proibir, de proibição, a permissão de proibir, a proibição de acumular se estende. Bom, nas hipóteses que pode acumular também emprego e função? Em tese sim, mas a literalidade é a proibição de acumular estende-se, tá bom? Isso está tanto na Lei 8.112 como lá no artigo 37, inciso 17 da Constituição, e o 16 também fala sobre o tema. Beleza? Vamos para 8, questão 8, inaugurando aqui o regime disciplinar. É correto afirmar que a responsabilidade A, civil, decorre apenas de ato doloso? Já errou. Por quê? A responsabilidade civil, ela decorre de ato doloso ou culposo. Então, ou culposo. Tá bom? O servidor responde penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Tá? Bom, ele responde civil, penal e administrativamente. Civil, tendo que indenizar. Penal, podendo ser preso. Administrativamente, podendo ser demitido. Então, quando ele pratica um ato irregular, ele pode sofrer os 3. Ser preso, ter que indenizar e ser demitido. Responsabilidade penal, civil e administrativa. Ok? Só que na responsabilidade civil, que é a questão da indenização, tanto por ação como por omissão, tanto dolosa como culposa, pode gerar o dever de indenizar. Lembrando que quem responde perante um dano causado perante terceiros é a administração e depois ela regressa contra o servidor. Já o dano que o servidor causar à própria administração, aí é claro, ele responde diretamente. B. Responsabilidade penal. Decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário. Isso aqui é a definição de responsabilidade civil. Prejuízo ao erário. Estou falando o quê? De prejuízo financeiro. C. Responsabilidade administrativa do servidor. Será afastado no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato de sua autoria. Cai demais, galera. Então, bota a cruz de malta. Por quê? Porque cai que nem o Vasco. Mentira, pessoal, mentira.
Tem que parar com isso. Porque o Vasco, na verdade, nem cai mais. Ele já nem levanta. Ele já fica caído. Piorou. Ai, ai. Galera, leva mal não. Eu sofri muito na mão de vocês, só falar em guiço. Sofri muito na mão de vocês no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, deixa eu ter meu momento. Que nem tá tão maravilhoso assim da minha parte, mas tá melhor que o de vocês. Mas vamos lá. Galera, os processos, processo penal, processo civil, que é da indenização, e o processo administrativo disciplinar, que pode gerar, por exemplo, a demissão, eles são independentes. E eles são cumulativos. Então, cada processo vai ter o seu resultado e as penalidades aplicadas vão se somar. Beleza? Ok. Nesse caso, nós temos, portanto, a independência e a cumulatividade das esferas de responsabilidade do servidor. Sendo que tem uma exceção. Quando o cara é absolvido criminalmente, negando a existência do fato, ou seja, ele prova que aquilo que ele está sendo acusado nunca aconteceu, tipo assim, estão me acusando aqui de ter agredido um servidor, né, e ter matado ele. Ele não morreu. Então esse fato que vocês estão me acusando, que é homicídio, não existe. Outra coisa, quando ele prova a negativa da autoria, ele prova que não foi ele, foi outra pessoa, então ele provou que não foi ele, foi o Joãozinho. Neste caso, automaticamente o processo administrativo é arquivado. Ah, professor, então todo caso de absolvição vai gerar o arquivamento. Não, porque existe absolvição, por exemplo, por insuficiência de provas. Nesse caso, houve o fato, e ele não necessariamente provou que não houve, ele não necessariamente provou que não foi ele, mas não há provas contundentes dizendo que foi ele. Então, na dúvida, absolve. Em dúbio, pro réu. Na dúvida, vamos a favor do réu. Insuficiência de provas. Nesse caso, gera o arquivamento do processo administrativo? Chama a Money House e responde: no, no, no. Porque o processo administrativo vai seguir nesse caso. Beleza? Aí depois a gente tem a responsabilidade civil administrativa, que diz ali a alternativa D, que esse é o nosso gabarito, como eu falei. A civil administrativa abrange os crimes e as contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Aqui, ó, é responsabilidade penal e não civil administrativa. Beleza? Vamos à nossa penúltima questão. É o seguinte. Dadas as seguintes condutas do servidor público. 1. Recusar-se injustificadamente a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. 2. Revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 3. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 4. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da autoridade competente. Vamos lá? Será concedida as seguintes penalidades, respectivamente. A primeira é a hipótese de suspensão. A segunda é a hipótese de demissão. A terceira é a hipótese de advertência. E a última hipótese de advertência. Então, o gabarito só pode ser a alternativa A. Suspensão, demissão, advertência. Advertência. Professor, me ajuda? Ajudo. São 9 os casos de advertência. Você vai lembrar disso aqui, ó. Morra. PCC. Ver se eu fiquei na frente de vocês aqui. Não, maravilha. Morra PCC. O que quer dizer morra PCC? Você vai lembrar dos verbos. Ó, você vai voltar esse vídeo várias vezes. Eu não vou fazer o vídeo pausadamente. Não, não. Você volta o vídeo e vai fazendo a sua anotação. O M é de manter. O O é de opor, que está na questão. Tá? O R é de retirar. O outro R é de recusar. São dois de recusar. Recusar fé a documentos públicos e recusar atualizar dados cadastrais. O A é de ausentar-se, que é o que está na questão no item 4. O P é de promover. O C é de coagir e o outro C é de cometer. Quais são as 4 hipóteses de suspensão? 2 advertências. Exercer atividade incompatível com a função com o horário de trabalho. Cometer a servidor uma atribuição que é sua, salvo-se em situação de urgência ou transitória. E recusar-se à inspeção médica, que está na questão. Então você vai decorar o morra PCC, vai decorar as 4 hipóteses de suspensão e o que sobrar é demissão. Então vamos lá, ó, faz de novo a questão. O opor está no morra PCC, o ausentar-se está no morra PCC, o recusar a a ser submetido à inspeção médica é uma das 4 hipóteses de suspensão e esse revelar aqui que sobrou é o quê? É demissão. Pronto, você matava a questão, ó.
com facilidade. Beleza, queridos? Questão 10 e última para fechar o nosso bloco. Relativamente ao inquérito administrativo, conforme a Lei 8.112/90, analise, saiu um zero ali a mais, desculpa, analise as assertivas abaixo. 1. O inquérito administrativo, é o PAD, né, pessoal? Obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Essa é fácil, claro, né? Sim. 2. Na fase de inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação de fatos. Perfeito também. 3. O processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Também está perfeito, com o OBS, de que essa autoridade que instaurou, se não for a autoridade competente para o julgamento, ela vai encaminhar a outra autoridade. Logo, pessoal, todas as afirmativas estão verdadeiras.